galerinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e hoje, junto com a minha máquina de costura doméstica eletrônica, a Janome 1030MX, eu vou ensinar para você a como aplicar a técnica do seminole. Você já conhece? Sabe como fazer? Eu já ensinei aqui no canal para vocês como fazer aqui, ó, essas necessaires, essas clutches, usando retalhos. Eu amo aplicar essa técnica. Eu acho que deixa super delicada. E na aula de hoje eu vou te ensinar a como fazer essa técnica de diversas formas para você criar aí o produto que você preferir, utilizando os retalhos que você tem aí no seu ateliê. E se você está chegando agora no canal, não é inscrito ainda, aproveita, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Aqui no box de informações eu tô deixando para vocês também todas as informações que eu tô fazendo para poder costurar essa peça da minha máquina de costura da Janome. E aproveito também para deixar o meu cupom de desconto para você, caso você queira adquirir essa máquina. Aproveite que nesse mês de novembro a Janome tá com promoção de Black Friday e tem produtos lá com até 40% de desconto. Então, de repente, essa é a hora que você precisa para adquirir aí a sua máquina de costura ou bordar. Então, aqui nas informações do vídeo tem tudo para vocês, o site da Janome, o modelo da minha máquina e também o meu cupom de desconto. E aí, estão curiosos? Querem aprender a como fazer a técnica do seminole e criar peças lindas aí no seu ateliê, aproveitando retalhos que você tem aí de monte, que eu sei? Então vem comigo. Na costura nada se perde, ou pelo menos nada deveria se perder. Se você tem retalhos aí no seu ateliê e ainda não faz uso dele, você tá jogando dinheiro fora. É por isso que nessa aula eu vou ensinar para vocês a como reutilizar retalhos, que eu tenho certeza que você tem bastante por aí. Eu ensinei para vocês algumas aulas atrás a como fazer esse tipo de clutch aqui e eu perguntei se vocês queriam aprender a como fazer essa técnica aqui reaproveitando retalhos. Eu conheço essa técnica do patchwork como seminole, que é o reaproveitamento de retalhos. E nessa aula aqui de hoje, eu venho trazendo uma peça para ensinar vocês a como reaproveitar o retalho. Não vou conseguir ensinar os três modelos que eu mostrei nessa aula aqui, eu vou linkar para vocês no card. Mas eu vou te ensinar aqui um modelo de como você reaproveitar retalhos. E aí você vai usando a criatividade e depois, é claro, eu posso ir trazendo outras aulas. Eu vou estar utilizando aqui retalhos. Como vocês estão vendo, ó, tem um montante aqui de retalho. Como que eu faço aqui no ateliê? Eu já mostrei um vídeo aqui pra vocês como eu organizo e faço a triagem dos meus retalhos. Vou linkar aqui no card pra vocês. E aí eu vou separando primeiro esses retalhos por cor, tá? Eles ficam nesses baldinhos que fica aqui, ó, no meu ateliê. Agora não vai dar pra ver, depois assistam esse vídeo que eu linkei aqui no card pra vocês. E quando o baldinho enche, eu pego os retalhos aqui, ó, e coloco assim em saquinhos, esses saquinhos simples de supermercado. E eu já vou deixando os meus retalhinhos separados por cor. Por quê? Porque assim facilita na hora que eu quero fazer alguma peça utilizando retalhos. Eu não separo assim retalhos maiores, os menores, eu coloco tudo junto porque eu não fico com uma quantidade muito grande de retalhos. Quando eu vejo que tá aumentando muito e eu não tô utilizando, eu faço a doação desses retalhos e eu vou deixando que realmente eu uso. E aqui eu separei um pouco dessa quantidade dos retalhos para a gente poder fazer a nossa aula de hoje. A minha proposta aqui, eu vou fazer uma capa de almofada, ela é bem simples, tá? Mas eu vou ensinar para vocês a técnica aqui, depois é só colocar um zíper e fechar aí a sua almofada, mas eu posso trazer numa próxima aula aí, enfim, como fazer essa capa de almofada. E eu vou mostrar para vocês os retalhos que eu separei aqui. Ó, então eu separei aqui vários retalhos, tá? Eu peguei aqui, ó, dos meus retalhinhos rosas, os tons mais clarinhos aqui, ó, esse daqui foi tecido que eu cortei pra fazer viés, você pode ver o sentido aqui do tecido, tá diferente. Então, assim, tudo que combina com o meu tecido eu tô fazendo aqui. Primeira coisa, a minha composição, ela partiu desse tecido aqui, que eu acho ele coisa mais linda, super delicado, enfim. E a partir de agora eu não tenho uma regra. Você pode sim
como eu fiz aqui nessas duas necessaires, usar o tamanho dos retalhos todos iguais, tá? Aqui, eu não vou me lembrar agora, mas se eu não me engano, eu acho que eu usei retalhos de 3,5 cm, você pode usar de 5, ou você pode utilizar retalhos de variados tamanhos, tá? Que é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho esse retalhinho aqui, que eu gosto bastante dele. Eu vou deixar ele um quadradinho assim, ó, bem proporcional assim, pra ele ficar mais certinho. Eu vou dobrar aqui pra eu ter noção e vou cortar o quadrado. Então, eu vou começar pela base desse quadradinho aqui. Eu tô usando um quadrado de 9 por 9. O que que eu fiz aqui com o meu retalho de manta R2? Esse retalho aqui, ele tá medindo 30 centímetros, tá? Deixa eu ver aqui a largura. Por 47. Depois eu vou refilar ele. E aqui, ó, eu dividi, não tá certinho, tá, gente? Não fiz uma divisão correta. Tá com 22 centímetros e marquei aqui o meio da minha peça. Desses 22, eu vou tirar aqui o 11 centímetros, porque é importante que eu saiba certinho aqui o meu meio. E aí, eu vou vir aqui, ó, com esse retalhinho, ó, e eu vou juntar, ó, cada pontinha aqui, tá vendo? Pra ele ficar certinho o meu tecido na diagonal. Vou ligar a minha máquina de costura da Janome e agora aqui, ó, eu vou fazer uma costura prendendo esse meu tecido. Antes disso, eu vou passar para ele aderir bem. Tô usando uma manta aqui R2, vou colocar um tecido um pouco maior aqui em cima e vou passar ele para aderir. Passei aqui, ó, ele ficou bem aderido, então sumiu o risco, tudo bem, não tem problema nenhum. E agora aqui, eu vou fazer uma costurinha de zigue-zague prendendo o meu tecido na minha manta R2. Então, aqui tô começando a fazer o meu zigue-zague para prender esse tecido. Ó, deixa a minha agulha afundada, viro. Se você preferir, nessa parte, você pode também colocar nesse tecido um termocolante, tá? Que assim ele fica bem fixadinho. Mas utilizando uma manta R2 de boa qualidade, ele vai ficar fixado também, tá? E aí você consegue costurar. Ó, então essa aqui foi a minha primeira parte, costurei aqui com o zigue-zague. E agora aqui, gente, é a gente brincando com o tecido. Como vocês viram, eu dividi, tem uma risca aqui. Então agora aqui, ó, eu vou colocar uma cianinha, tá? Pra fazer aquele charminho aqui, nesse meu tecidinho, ó, ela vai ficar assim. E assim, posso colocar, se eu quiser, só aqui nessa lateral e nessa, e aqui usar outra cor de aviamento, enfim. Você vai brincando como você preferir. Vou passar primeiro uma costurinha de segurança aqui e depois eu venho unindo os tecidos. Bom, então aqui eu cortei alguns tecidos de acordo com a forma que eu consegui melhor reaproveitá-los. Então tem retalho de 3, de 5, de 4 centímetros. Tem retalhos de 7, mais larguinho, e assim eu vou construindo aqui a minha peça. Eu vou começar aqui, ó, com esse retalho de poá, como que eu vou colocar direito do meu tecido com direito do meu retalho. Dessa forma, ele precisa ser só do tamanho aqui, tá? Do meu quadrado. Então, ó, eu posso cortar esse excesso aqui que sobra do meu tecido, ó. E esses pedacinhos que vão sobrando, a gente pode guardar para reutilizar depois. E aí, ó, eu vou costurar aqui com uma margem de meio centímetro. Aqui agora, eu vou preferir costurar com a minha manta R2 para fora, para eu conseguir trabalhar melhor aqui, ó, o espaço do lado de dentro do braço da máquina. Ó, então, vou posicionar aqui o meu tecido, alinho com o de baixo. E agora eu vou costurar, sempre retrocesso no início e no final. Finalizei aqui essa costura e agora o que eu faço? Ó, eu trago a minha costura pra cá. E aí aqui na beiradinha eu passo uma costurinha segurando esse tecido bem esticadinho. E agora aqui, o legal da gente tá costurando na máquina de costura doméstica, que tem pontos decorativos, é a gente abusar desses pontos decorativos para
para diferenciar a nossa costura criativa. Para isso, eu vou colocar aqui na minha máquina de costura agora a linha da bordadeira, que é uma linha de poliéster trilobal. Ela tem esse brilho bem bonito e vai fazer toda a diferença na minha peça. Aí, ó, aproveitei aqui e fiz o acabamento com um pontinho caseado. Esse retalho aqui, ele tá de aproximadamente 5 centímetros. Agora eu vou usar um retalhinho, ó, ele é bem menor, ele tá com 3 centímetros. E aí, ó, vai aumentando o tamanho do meu retalho. É claro, se você tiver um retalho menor, nada impede de você pegar e emendar esse retalho também. Vamos supor que ele fosse menorzinho, eu poderia ir emendando e fazendo assim vários tecidinhos, ó. Então, ele dá pra eu utilizar aqui, vou deixar novamente direito com direito. Sempre vou repetir esse processo. Passo uma costura, vou utilizar a margem de meio centímetro, porque assim eu reaproveito mais o tecido. Depois eu venho pra cá e aí eu posso fazer um ponto decorativo ou não. Então, vou começar novamente aqui. Ó, coloco meu tecido, sempre retrocesso no início e no final de cada união dos tecidos que você estiver costurando. Ah, e lembrando, na linha da bobina, eu tô utilizando a linha 100% poliéster, não é a mesma da bordadeira. Ó, a linha que eu tô utilizando na bobina é essa linha aqui. E aí, eu quero mostrar pra vocês como que essa costura fica linda quando a gente utiliza, ó, a linha trilobal. Fica muito bonita. E aí, claro, gente, vocês podem ir fazendo sempre essas dobrinhas aqui. Eu prefiro, tá? E ir passando aqui com o auxílio do ferro. Ó, vou vir aqui agora, vou fazer uma costurinha de segurança aqui, pra poder prender o meu tecido, tá? E aí no ateliê, vai passando com ferro, deixando esse tecido bem esticadinho. Como eu parti aqui, ó, do primeiro tecido num tom de rosa bem delicadinho, eu vou ir sempre trabalhando assim. E aqui, ó, eu vou cortar o excesso de tecido que sobrou. Agora aqui, ó, eu não vou rebater como eu fiz nesse, ó, com ponto decorativo. Eu vou aproveitar e vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui agora um ponto decorativo, ele não vai ficar totalmente no centro, porque eu tenho que lembrar que depois aqui, ó, vai a união de um outro tecido. Então, eu vou fazer ele mais aqui pro lado de dentro, e aí eu vou escolher um ponto decorativo e vou fazer. E aí, uma dica muito importante, quando você estiver fazendo ponto decorativo, não esquece de olhar se a bobina da sua máquina tá cheia. No ponto decorativo, a gente nunca puxa a peça, você só fica segurando a peça para ela ficar alinhadinha, e quem puxa o tecido é a máquina, tá? Porque senão você mexe no seu ponto. Ó, então aqui finalizei. Esse pontinho que eu escolhi aqui é o pontinho de número 29, que dá pra gente utilizar pra poder fazer aquele barrado festonê. E assim, gente, eu vou fazendo essa brincadeira, tá? Eu vou unindo aqui os tecidos, de cada lado aqui, vou colocando um tipo de tecido, ó. Agora eu vou fazer aqui nessa outra lateral e vou fazendo aqui, ó, a junção dos meus tecidos aqui. Vou fazer aqui um pouco e já mostro pra vocês um pouquinho mais avançado aqui. Então, ó, escolhi outro tecido, direito do tecido, com direito aqui da minha peça, e vou costurar. Ó, então, uni mais um aqui, eu vou ir aumentando um pouco esses quadrados. Você pode pular etapa, não precisa fazer ponto decorativo em todos, pode ir brincando aí. E eu já vou trazer a peça aqui pra vocês um pouquinho mais avançada.
Ó, então eu tô aqui com a minha peça um pouquinho mais avançada, eu fui fazendo aqui a minha união. Nessa lateral aqui, ó, quase no meio, eu fiz esse risco, porque eu não queria que a minha peça fosse inteira assim. Eu quero fazer essa parte aqui, eu vou fazer um outro trabalho, ó. Então eu respeitei essa risca, fiz uma costurinha aqui, ó, segurando. Agora eu vou vir aqui e vou refilar, ó, esse retalho, pra poder ficar assim. E aqui, ó, eu vou unindo aqui os meus tecidos até eu finalizar a minha peça. E aí vocês vão ver, ó, a proporção dos tecidos, ó. Tem tecido maior, menor, maior, do mesmo tamanho, maior novamente, aqui aumenta. E a gente pode fazendo esse trabalho, né? E aumentando e brincando aí com os tecidos. E aí, o que vai sobrando, eu vou cortando assim. Ó, viro a peça no avesso pra poder cortar. Ó, aqui fiz um pontinho decorativo e vou fazendo assim, ó. Vou fazendo a união desse trabalho, agora eu vou fazer mais aqui, alguns cantinhos, e já mostro a peça pra vocês novamente. Ó, então aqui eu já fiz uma parte daqui do projeto que eu tô fazendo, né? Como eu falei pra vocês, vou fazer uma capa de almofada. E aí eu passei o risco aqui, ó, pra ficar bem certinho a minha peça. Agora eu vou começar a fazer a união dos tecidos desse lado. E aí agora eu vou fazer ao contrário, eu não vou continuar a técnica, eu vou ir fazendo ele assim, ó, mais retinho, brincando com os retalhos. E aí eu vou fazendo aqui as minhas uniões de retalhos, ó. Já emendei algumas tirinhas aqui e vou aplicando aqui na minha peça agora nesse sentido. Eu fiz assim, ó, no ângulo de 45 graus e agora eu vou fazer aqui, ó, no sentido horizontal. Agora eu vou começar a fazer a união dos meus tecidos. Eu passei um risco aqui onde eu finalizo e eu dei aqui uma distância de aproximadamente uns 3 centímetros vindo com outro risco. Eu vou começar aqui, ó, do centro da minha peça e vou fazendo as uniões dos tecidos. Eu viro sempre aqui, ó, pelo avesso, para alinhar aqui e cortar o excesso do tecido que sobra. E aí aqui, ó, vocês podem ir fazendo a brincadeira, usando o resto de rendas que vocês tiver, que deixam super bonito. E é só você ir fazendo aí a emenda dos retalhos do seu tecido. Ó, então aqui agora eu já fiz a união de 2 tecidos. Eu fiz vários retalhinhos aqui, ó, emendei vários retalhinhos. E agora eu vou colocar direito da minha peça com direito dos meus retalhos. Nisso você pode vir, colocar novamente uma cianinha, aquele detalhe que você preferir. E agora, vou abrir aqui o meu tecido e vou passar aqui, alinhando. E depois, na parte de baixo, eu faço uma costura de segurança. Ó, então aqui eu costurei e agora eu aproveito, ó, viro pelo lado avesso e eu vou refilando aqui os excessos do tecido. Ó, agora só falta fazer mais essa parte de cá. Ó, e agora aqui tô quase finalizando a minha peça e vou terminar aqui colocando mais 2 retalhos de tecido. Sempre direito com direito, dessa forma.
E aí, gente, sempre ir fazendo aqui a emenda dos retalhos aos poucos, tá? Nunca juntar tudo e depois colocar aqui. Por quê? Porque senão você teria que fazer uma telacê em cima, porque você vai ficando com muita distância entre um tecido e outro. Ó, fiz esse daqui, venho com o tecido pra cá, vou passar ele e depois eu vou colocar o meu último retalhinho. Ó, e agora aqui que eu tô com a minha peça quase pronta, eu vou aproveitar para deixar essa peça ainda mais romântica. E eu vou aplicar aqui, ó, uma renda. Bem aqui, ó, nessa faixa que ficou mais larga. Então, vou cortar aqui o tamanho que eu vou precisar. E vou aplicar essa renda aqui. Ó, minha renda já está costurada. Agora eu vou aproveitar para fazer alguns pontinhos decorativos por aqui. Então, nesse momento, a gente pode usar e abusar dos pontos decorativos da máquina. Para isso, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou passar aqui, ó, uma costura na diagonal. Fazendo aqui, ó, tipo como se fosse aqui um ângulo em 45 graus, para fazer algo assim diferente. Ó, então ficou dessa forma os pontinhos decorativos. Aqui eu usei o ponto de número 22, aqui embaixo o ponto de número 28, tá? E agora aqui, gente, ó, eu fiz a risca, peguei o tecido aqui, ó, um tecido que fosse suficiente pra tampar esse espaço. Aqui, deixa eu só ver em medidas, ele tá com 10 centímetros. Dobrei ao meio, ó, emendei também. Vou dobrar ao meio. Eu vou apoiar esse tecido aqui bem na risca, tá? E vou costurar aqui com uma margem de meio centímetro. Ó, já costurei aqui, vou retirar os meus alfinetes. E agora aqui, gente, ó, é só eu ir até o ferro, eu vou passar e arremato todo aqui, ó, venho, faço uma costura aqui, um aqui, arrematando, ó, todo esse acabamento que ficou aqui. E aí, aproveito para passar também aqui e tirar todos os riscos aqui que tenha de caneta. Ó, então, prendi aqui um lado da faixa usando o ponto caseado, que é o ponto de número 18. Vou virar o outro lado da faixa e vou fazer a mesma coisa. Vou costurar usando o caseado.
Gente, então essa daqui é a minha peça finalizada. Se você quiser, você pode aproveitar ainda fazer algum tipo de bordado ou decoração que você queira. E a partir disso, você pode ir criando de diversas formas. Se vocês quiserem aprender mais modelos ainda, eu posso trazer mais aulas aqui para vocês, ensinando para vocês a como ir aí utilizando os retalhos e conseguindo fazer peças lindas assim como essa. Depois é só você desenvolver aí no seu ateliê o produto que você preferir. Então assim eu finalizei a minha peça, ó. Aproveitei e por cima da renda eu fiz um bordado do nome. Se você perceber aqui tá sobrando um pouquinho mais de espaço, por quê? Eu já pensei aqui, tá? Na margem de costura e assim vai sobrar o mesmo espaço que aqui. Decidi escrever a palavra love e aqui eu fiz um bordado bem delicado também, de algumas florzinhas, já que tudo partiu desse tecido aqui principal. E quando você olha, ele é um dos tecidos, esse que mais se destacam. Essa minha peça, então, agora está pronta e eu posso criar com ela aquilo que eu preferir. E é isso, pessoal. Viram como é simples e fácil de produzir? Você pode aplicar a técnica aqui da forma que você preferir, ó, aqui, né, nessa aula que eu já ensinei para vocês aqui. Eu tenho a técnica aplicada de outras formas, usar a sua criatividade e arrasar aí nas costuras. Se você gostou desse vídeo, não esquece, aqui no box de informações, eu tô deixando para vocês todas as informações da minha máquina de costura da Janome, a 1030MX, que foi a que eu fiz essa aula. Tô deixando o site da Janome também para você e o meu cupom de desconto. E se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Fiquem com Deus, super beijo e até a próxima aula. Tchau!